Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Assim Pode. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida, ir lá na nossa página no Instagram e começar a seguir assim, que tem muito conteúdo bom para você. Hoje a gente tem a presença ilustre de grandes amigos, que são pessoas maravilhosas, profissionais do mais alto gabarito. Mais alto, né? gabarito. Você vai começar a falar bonito já, porque esses caras não são fracos. Inclusive, eu quero dizer que os podcasts que eu apresentei solo, eu não pedi pra ninguém curtir nem seguir nada, viu? Não? Não, é só você que faz isso. No meu, vocês façam isso 2 vezes, então, para cobrir o que é lá. Chama um amiguinho do lado e avisa para se inscrever e curtir. Bom, a gente recebe hoje Juno Moraes, Kelpo Gils, Ricardo Toboni, que é o pessoal da Music Mind. Vamos contar um pouco da história de vocês. Vamos falar um monte de besteira, que assim pode. Opa! Aqui pode, Que o que estava acontecendo por trás das câmeras já estava sendo muito bom. E vamos fazer isso acontecer agora. Gente, vou deixar vocês livres. Quem quiser falar primeiro, se apresentar, falar um pouco de como vocês se conheceram, como surgiu a Music Mind. Olha, eu quero dizer para o público que se você nunca os viu, certamente você já os ouviu. Ah, isso com certeza. Porque eles estão em tudo, gente. Vocês não têm noção do que esses caras fazem com música para audiovisual. É um negócio... não pode falar palavrão. Não só. Eu ia não falar... pode palavrão? Peraí. É PHODA. pode, Eu posso? PHODA. Você pode, convidado pode, anfitrião não. Assim pode. Tem regra. Vamos liberar isso hoje, só São hoje. mais de 30 anos, né, gente, trabalhando. Só hoje, chefe. Claro que Tá sim. liberado hoje? Hoje é o Assim Pode 18 mais. 18 então. Hoje mais, é o episódio exatamente. 18 mais. Então eu quero que vocês nos contem, porque é muita coisa, gente. Por onde vocês querem começar esse boa pergunta, rolê? Marcela. Aqui nós temos 3 histórias diferentes, 3 caminhos diferentes que se uniram em determinado momento, né? E se tornaram um caminho só com a Music Mind, né? A gente somada, a gente sempre brinca que a gente somada, a gente tem 30 plus years of television, né? Então, é bastante tempo de estrada, né? Vou falar de mim, do meu caso, eu tinha uma banda nos anos 90, né? Aquele sonho de garoto de tocar e tal, e arrastar multidões, né? Tinha cabelo ainda e tal. E minha história com a música foi como músico de banda, né? Começando com essa banda. E quando eu entrei a primeira vez em estúdios, foi 94, foi com o produtor da Legião Urbana, Maíton Bahia, que produziu o nosso CD na época. Eu me apaixonei pelo aquele ambiente, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu era gamado em nave espacial, botões, não sei o quê. Quando eu entrei no estúdio, eu falei, caramba, isso aqui É isso. né? E a partir dali, essa paixão só veio crescendo. Eu tive estúdio, né, durante muito tempo. Depois, em 2005, eu me tornei produtor musical da Record. E até hoje a gente trabalha, né, para a Record, para a Globo, SBT. E num determinado momento dessa história, que foi exatamente em 2005, esse cara aqui começou a ensaiar no meu estúdio e esse cara aqui abriu um estúdio em frente ao meu. Olha foi só, assim, foi assim, gente, que legal. Foi assim. Esse cara aqui me conheceu, nós nos conhecemos dessa forma. Geograficamente. O engraçado que era assim, tinha uma espécie de um jardim no Recreio Shopping, né? E essa parte do shopping é interessante porque ela é ao ar livre e tem um jardim assim. Do outro lado do jardim tinha uma porta, eu via lá estúdio. Eu falei, caramba, coincidência, né? Assim, tipo assim, do outro lado exatamente. Em frente, né? E, pô, preciso conhecer essa galera, né? Afinal de contas, mesmo ramo. Foi assim que a gente se conheceu. Doideira, assim. Que Olhando legal. pro outro lado, um belo dia, dei um pulo lá. E aí, tudo bem? Né? Acho que eu até falei com Com é que é? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Foi com ele que eu falei assistente lá. primeiro. Ele falou, não, é o estúdio do Kelp, ele vai aparecer aqui, aí vou te apresentar ele e tal. E começou a história. Cara, esses vão 20 anos. 20 anos, 20 né? anos. Eu tenho 20 Puta, anos. que história linda. Foi em 2005. Eu nem Pois me lembraria, tem 20 anos. O Juno começou a ensaiar lá no meu estúdio. Eu falo, cara, que cara é foda, que guitarrista filha da Pois é. toca pra caceta, que maluco é esse e tal. E aí a gente meio que se esbarrou e eu com a Record, Ricardo com a Globo. O Juno sempre foi o nosso D'Artagnan, né? Juno, tem que apagar um incêndio num prédio de 30 andares, vambora. Opa. Juno, tem que carregar um caminhão de concreto, vambora. Vambora. O cara sempre com a gente. E a gente trabalhou muito tempo junto. Ele fez vários projetos comigo na Record, fez vários projetos com o Ricardo. Né, na Globo. Exatamente. Até a hora que a gente se uniu de verdade, né?
a gente já fazia os projetos juntos. E eu falei, cara, quando eu caí de paraquedas nesse mercado de audiovisual, eu falei, cara, isso é muito maneiro, né? Porque assim, eu sempre, nas bandas, sempre fui músico a vida inteira, assim como o Kelpo e como a maioria dos músicos, né, que começam a carreira, os caras querem ser artistas famosos, querem viajar, querem tocar para multidões. E eu falei, cara, legal, beleza, eu não fui famoso, mas o que dá pra gente fazer com isso daqui, né? E eu conheci esses caras e eu pude beliscar ali o que era aquele mercado de audiovisual, de compor para uma imagem, de ver aquela coisa nascendo e tal. E eu sempre gostei de fazer arranjo, né? Nas bandas que eu tocava, eu adorava cuidar dessa parte musical e faço isso até hoje nas bandas que eu toco e tal. E eu falei, eu tenho intimidade com isso daqui. Mas na época, cara, não tinha nem computador quando isso aconteceu, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Eu não tinha nem computador. Eu falei, caiu essa oportunidade que com o Kelpo, no momento que ele entrou pra Record, na fogueira, né? Botou na fogueira. Ele falou, vamos. Tem um negócio aqui, vai ou não vai? Tu vai? Eu falei, meu irmão, eu vou. Não tinha nem computador. Gente, não sabia mexer. Não sabia mexer, mas eu falei, cara, eu acho que eu posso aprender essa parada aqui. Claro. Não, né? foi impressionante. Era uma novela, acho que era a minha segunda novela na Record, se não me engano. Eu entrei em Metade do Bicho do Mato, foi Luz do Sol, né? Sim. E a gente tinha uma equipe de músicos conosco, porque você tem que levantar 200 músicas em um mês, né? Tem que ter gente trabalhando, né? E eu lembro de eu falar pro Juno, tem uma novela pra fazer. Eu falei, pô, mas eu não sei fazer, cara. Velho, não sabe, mas vai saber. Se vira aí. Faz seu E corte. o cara, assim, um talentoso, pegou a coisa assim, já saiu fazendo no caminhão de música. E foi muito louco, porque eu aceitei o convite, mas eu não sabia fazer aquilo. Mas eu falei, bicho, o convite tá aceito e como isso vai sair, não me pergunte. Mas saiu. Como é que foi a parada? Eu não sabia mexer nos programas nos programas de gravação, né? Sim. Eu chamei um amigo para trabalhar comigo e ele foi operando para mim Os Pro Tools, na época era o Sonar. E eu ia fazendo os arranjos. Eu falei, cara, agora vamos gravar uma camada aqui. E as coisas iam saindo. Claro, se você vai me perguntar, e aí, como é que foi aquilo? Hoje eu ouço e falei, cara, aquilo não foi tão maneiro assim, né? As músicas não eram... era legal, né? era legal. A gente tá falando de 2 20 décadas atrás, 20 anos atrás, né? Não, A gente não tinha baile nenhum pra fazer aquilo. Mas, cara, vambora, né? E foi muito bom. E nessa época também, antes de pegar esse desafio, encarar esse desafio, eu já trabalhava com o Ottoboni também. O Ottoboni já tava voando, já. Na verdade, nós fomos... Então, isso que eu ia perguntar. Nesse momento, estavam vocês dois. Na verdade, foi uma escadinha. O Ottoboni me iniciou... E eu que porque, legal. assim, porque o Ricardo, nossa, quantos anos de TV, né, mano? O Ottoboni conosco, eu conheci o Ottoboni acho que foi em 99 ou 2000, quando ele veio pra Assim. Deve ter sido por aí. Por aí. 2000, 2001 no máximo, acho que foi antes. E naquela época, você acha que, não sei se você era exclusivo, acho que você era exclusivo da Globo, né? Você produzia com o Rodolfo, né? Com o Rebuse. Então, eu entrei na Globo em 93 e entrei com o Rodolfo Rebuse, que é espetacular lembrar disso, porque a gente se complementava muito bem, sabe? Eu tinha um lado mais responsável, que eu sempre tive, assim, e tal, coisa, sei lá, o jeitão da minha família, aquela coisa que você aprende desde criança, né? E o Rodolfo, ao contrário, ele era um cara mais tranquilão, mais descansado, extremamente criativo, um cara gênio, totalmente gênio. Então eu aprendi muita coisa com ele, dessa parte da criação, né? E ele aprendeu comigo a parte vamos colocar assim, burocrática, sei lá, a chegar numa reunião na hora, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Chegar, levar isso a sério, você chegar e ler o texto e cumprir um prazo. E você, né? Porque você, quando entra na televisão, você entra numa indústria que tem uma linha de montagem. E aquilo tem um cronograma ali que tem que ser respeitado. Se você não se encaixar nisso, automaticamente você está fora. Você não tem como ficar ali. Então, a gente se complementou muito bem, porque eu aprendi o que eu não sabia e ele aprendeu o que ele não sabia comigo. E foi uma troca espetacular. Até que chegou um momento que a gente estava maduro o suficiente para a gente voar solo. Cada um foi para um produto separado, mas a gente fez junto
primeiro programa foi o Radical Chic, Olha só. que tinha Era um programa de tão legal auditório, aquilo, com eu coisa e lembro. tal. Na sequência, a gente pegou TV Colosso, que a gente fez praticamente inteiro. A gente pegou já estava começado pelo Edom e pelo O Edom. Felipe, se não me engano. Mas assim, logo depois que eles estrearam, eles passaram a bola pra gente ficou lá uns 4 anos, eu acho, direto. E a gente pegou na sequência o Fantástico, então assim, foi uma doideira, porque a gente foi trocando de linha, né, de vibe, né, completamente Sim. diferente. Você fazer um programa de auditório, de você fazer um programa jornalístico, e de você fazer um programa infantil, né? Mas é isso que te dá Mas te a deu bagagem, muita que isso que te dá a experiência. segurança para você poder encarar tipo qualquer situação que apareça, né, na carreira. Você chegou a fazer novela? Fiz. Que novela você fez? Eu Lembra? participei com o Fez. Yuri de uma novela que era... O Império, não foi? Não, Império eu fiz apoio pro Rodolfo. O Império era o Rebus. A novela era do Rodolfo, mas eu fiz um bocado de coisa lá para ele e tal, porque a gente sempre foi parceiro. Eu fiz uma novela com o... Como é que chamava, gente? Agora estamos esquecendo o nome dela. Com o Yuri. Não foi com o André? O André Sperling? Não. Fiz com o Yuri Cunha, uma novela. O Yuri. E peguei, assim, uma novela que o Mu Carvalho já tinha começado, pela Pé na Jaca. Ele já estava pegando outra novela e ele me passou a bola. E eu meio que terminei para ele a novela e tal. Assim, eu tive nessa Nossa, situação então é maravilhoso, porque você pegou absolutamente todo tipo de programação, de teledramaturgia, variedades, jornalismo, esporte, Absolutamente tudo. revista, que, né, tipo, como Fantástico, tudo. Teve uma predominância de programa infantil, que foi bem legal, assim, porque eu fiz o Sítio do Capão Amarelo praticamente todo. Só lá pro finalzinho que eu passei a bola pro André Sperling e depois acho que o Tim Rescala pegou também no finalzinho. Mas o Sítio, eu que estreiei o Sítio, foi muito legal participar da implantação do programa, assim, que eu considerei talvez uma das maiores honras que eu tive até hoje, assim, foi muito bacana participar daquilo. Sim. E fiz o programa da Angélica, Bambu Luar, e TV Globinho, TV Colosso, né, que eu já falei e tal. Então eu fiz muita coisa nessa área infantil, assim. Ou seja, é o professor da Music Mind. É tipo o mestre Jedi. É o mestre. Como eu falei, ele me iniciou, depois eu iniciei o garoto aqui. Ó, eu já estava iniciado com o cara. A gente acha muito legal entre vocês três, porque assim, eu penso, né? Você conseguir ter uma afinidade criativa, pessoal, profissional, para uma empresa por tanto tempo é maravilhoso isso. A Music Mind está o quê? Fazendo quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos esse ano. Não é? 10 anos. Ou seja, vocês se conheceram há 20 e foram amadurecendo a ideia de fazer alguma coisa junto, porque não é da noite pro dia mesmo, até porque cada um tinha o seu job. Exatamente. Um já estava estabelecido há muito tempo. Né? Você estava começando, até uma questão de faixa etária, né? Sim. Mas tem uma diferença de idade aí. Sim. Então, assim, eram momentos distintos quando vocês se conheceram, mas a coisa foi amadurecendo. A Music Mind, aliás, a Music Mind tem um catálogo hoje enorme, né? Nossa. Vocês têm alguma ideia de quantas músicas já vocês têm produzidas? Ricardo deve ter mais de 2.000 mole, né? Eu devo ter mais de 1.000 junto também. Umas 1.000zinha, daí pra cima. É muita música. E eu acho que vocês estão chutando baixo, tá? Eu também. Numa boa. Eu ia ter feito essa pergunta pra você, porque tá tudo cadastrado. Tá, né? então, engraçado, sabe vocês estão chutando baixo. Engraçado que às já vezes, passou. Já passou muita. Às vezes eu me pergunto assim, caramba, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque, assim, realmente é muita quantidade. Mas aí, não sei quanto ao Júnior e Ricardo, aliás, eu acho que eu nunca perguntei isso para eles, mas o meu processo de compor, ele é meio estranho, porque às vezes eu tô sentado para fazer um tema e não sai de jeito nenhum, e não adianta espremer que não sai, beleza. Aí fica frustrado, papapá. Chega na hora de dormir, quando eu tô ali naquele... É o momento que o cérebro começa a pensar em tudo, e criar tudo. Aí você tá quase dormindo, meio acordado, meio dormindo, de repente vem a ideia, e aí eu tenho que levantar e gravar, senão eu esqueço. Isso acontece comigo também. Isso vai saindo, e vai saindo. Não, várias vezes. Parece inesgotável. Porque o processo criativo, assim, ele independe da tua vontade, né? Sim. O raio, ele cai na hora que ele quer. Obviamente que, devido à nossa experiência, né, a gente consegue burlar essa coisa da falta da criatividade. Né? Porque, assim, trabalho em televisão, ele não tá nem aí pra sua criatividade.
né? A gente trabalha dentro de uma estrutura, dentro de uma engrenagem que tem um prazo para ser respeitado, aquilo tem que ser entregue. E não tem esse negócio de, hoje não tô criativo, hoje não achei aqui a nota maravilhosa. Não. Foi o que vem. A gente tem técnicas, né? A gente tem recursos para poder fazer essa coisa acontecer. Só que às vezes o raio cai de madrugada mesmo. A gente tá ali deitadinho, já doido para tirar aquela sonequinha, aí vem ali e você tem que levantar, e levanta mesmo. Às vezes eu tô na cama, dormindo, e eu pego o celular assim, tiro a luz e gravo a melodia assim. Minha mulher Alessandra, o que tá fazendo aí, cara? Eu falei, não, eu tô gravando. Cara, é um negócio muito louco. Mas é muito bom também, porque assim, geralmente esse tipo, pelo menos comigo, isso acontece quando a gente tá num processo de ter que fazer muitas músicas, né? Que hoje a gente tá envolvido com alguns projetos onde você tem que fazer, cara, 200 músicas no mês, 300 músicas Uma linha de produção, de criação. Exatamente. Então, assim, você tá no carro, você tá registrando ideia para quando você vai pro estúdio, você chega lá, sentar a moringa. Então, assim, o teu cérebro ele já trabalha nesse modo de guerrilha, ou seja, olhei para você, se me inspira um negócio, vai sair uma música. Olhei para essa caneca, cara, vai sair uma música. Você fica trabalhando meio que nessa história. Só que às vezes o cérebro também ele fala, meu irmão, não vou trabalhar nada. Te vira aí, tu não sabe fazer aí as paradas, então te vira. Te pede fazer ali os pezinhos, né? Fora a sincronicidade, né? Lembrei de um caso aqui que foi muito engraçado. Eu tava fazendo Sansão e Dalila na Record, que foi uma série lá, e eu tava sem inspiração para fazer o tema principal do personagem. E aí eu parei tudo e falei, vou dar uma corrida. Aí, nessa época eu corri, aí saí no condomínio correndo, cara. E aí, na corrida, começou a vir uma melodia na minha cabeça. Eu falei, pô, que interessante isso. Eu dei uma volta, cheguei no final da reta. Quando eu voltei, sabe aqueles carros de fumacê, de mosquito? Cara, o carro entrou no condomínio e começou... Era a nota da melodia que eu tava... Trombeta do Apocalipse. Da melodia que eu tava fazendo. Não, peraí, eu tenho que parar. Eu parei de correr, fui pro estúdio e gravei a melodia e virou o tema do personagem principal. Gente. Porque era a nota fundamental da melodia. O tom da melodia era a nota do fumacê, só que eu já tinha começado a compor antes dele entrar no condomínio. Que coisa impressionante. Sabe? Muito né? impressionante. Muito impressionante. É a ré, inclusive. Ô, Ricardo, você é de uma época que não dava pra pegar o celular e fazer a cantadinha, né? Quando vinha isso, era no o que papiro, é? né? Você levantava e ia escrever, pegava o tinteiro, abria aquela folha pautada, né? Caneta de pena ali, Saía... ó. Pena, O que eu gosto de contar para as pessoas, principalmente para quem está meio que entrando nesse ramo, assim, atualmente. Não viveu muita porque coisa. Porque o mundo está mudando muito rapidamente e tal, as coisas e tal. Mas o que eu acho interessante de falar, que eu acho que até um certo incentivo para quem está começando e tal, é que quando as coisas estão em mudança, eventualmente é o melhor momento para você estar ali e estar observando o que está acontecendo. Eventualmente você pega um novo processo nascendo. Isso é muito legal. Aconteceu comigo, de certa forma, e tem a ver com isso que você falou, né? Porque eu fiz engenharia primeiro. A minha família toda de engenheiro e tal, fui me meter nisso. E detestei. Fiquei lá 5 anos e larguei no último ano. Não foi muito fácil e tal, complicado, né? Uma fase doida assim. Mas a única coisa que eu gostava de fazer na engenharia era programar computador. E ninguém tinha computador em casa na época. A gente aprendia a programar computador em linguagem científica, Fortran, COBOL, que era coisa para computador grande, tipo esses que tinham na UFRJ na época, que fazia... via lá quem passou no vestibular, esse tipo de coisa, né? Cartão perfurado, esse tipo de coisa que fazia na época. E aí começou a aparecer os primeiros computadores pessoais. E um irmão meu mais velho, por ser engenheiro, ele comprou um. E eu comecei a programar aquele negócio, sozinho, aprendi ali. E eu aprendi algumas linguagens na engenharia, e então era a única coisa que eu gostava de fazer. Eu acabei fazendo um estágio, eu era programador de uma empresa, numa época. E nessa eu larguei e comecei a fazer música, que era o que eu estava afim. Pronto. Chegou um momento que eu terminei a música e eu era um híbrido de músico e engenheiro, de certa maneira. Porque eu fiquei 5 anos em cada um. Bem ou mal, eu vivi aqueles mundos assim, com certa profundidade, vamos botar assim. E o que aconteceu é que não tinha ninguém, era muito raro, alguém que fosse músico, que soubesse mexer em computadores e soubesse técnica de estúdio, esse tipo de coisa, né? Era muito raro. O músico era músico, só músico, entendeu?
E os engenheiros, você não vai encontrar nunca um engenheiro que sabe fazer música. É muito difícil você encontrar. E foi ótimo isso. Para mim, isso deu muito certo, uma combinação muito boa. Apesar de eu ter sofrido horrores na engenharia, mas eu ter aprendido aquilo me deu condição de, quando apareceu, eu fui trabalhar num estúdio e tinha um Macintosh. Eu nunca tinha visto um computador que tinha mouse na vida e eu já trabalhava com aquilo há muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu programava no Apple II, que é o primeiro computador que o Steve Jobs vendeu. Gente. O primeiro computador que ele comercializou, eu programava num desses. Que é uma coisa que não tinha mouse, não tinha nada, era só linha, entendeu? Então, quando eu vi o Macintosh, eu falei, caramba, o que é isso? Que doideira esse mouse aqui, eu nunca tinha visto aquilo. E ele falou, não, a gente comprou aqui para poder fazer música. Eu falei, peraí, você faz música aqui? Não é mesmo? Aí, cabeça. Aí deu match, né? Eu falei, poxa, peraí, e aí, já está usando? Não, a gente não sabe usar. Aí eu falei, era isso. Opa, peraí. Isso aqui para mim é tranquilo, porque eu vou ler um manual de um software, né? Eu era programador, para mim ler o manual de um software era brincadeira de criança, né? Então eu li o manual, botei o negócio para funcionar e a coisa começou a gerar, né? Então nessa eu fui aprendendo essas técnicas que você está falando, porque o computador era tão incipiente na época, aí começou lentamente as pessoas a terem computador em casa. Nisso eu já estava lá adiante. Lá na frente. Então quando surgiu a oportunidade de trabalhar em televisão compondo música com computador, né, que você virava uma espécie de homem-banda, né, porque você acabava fazendo tudo. A bateria, você conseguia finalmente fazer tudo uma pessoa só fazer sozinha, né? Claro que isso foi melhorando. Hoje em dia é infinitamente mais fácil e mais tranquilo de fazer e fica muito mais real. Mas naquela época foi genial ver isso nascendo, né? A parte de MIDI, toda essa programação, não sei o quê. Eu peguei isso bem no comecinho. Então, juntar as duas, digamos, habilidades, né? Uma de programador, engenheiro, junto com a música Então, eu sempre falei para eles assim, eu nunca fui um bom músico porque eu comecei muito tarde. Modesto, né? do rapaz, modesto. Nunca fui um grande músico porque eu comecei muito tarde. E também nunca fui grande engenheiro porque eu larguei no meio. Mas eu virei uma espécie de híbrido que dava um jeitinho, sabe? E conseguia fazer uma coisa que muito raro encontrar uma pessoa que naquela época conseguisse. E até que então a coisa foi pegando, né? Hoje em dia você pega qualquer garoto e tira isso de letra, né? Completamente. Mas na época era muito raro encontrar alguém que Hoje fizesse. em dia eu fiquei assustado outro dia com uma notícia de que estão surgindo compositores de prompt. Prompters. Eu fiquei assim, não, eu tô velho. Eu tô velho para isso. Não é possível o cara fazer música fazendo um prompt. Tem um cientista que ele até tem naturalidade brasileira, se não me engano, chama Bernardo Kastrup. Ele é um filósofo, na verdade. Ele foi o cara que fez toda a parte de TI do CERN, o acelerador de partículas da Europa. Caraca. E depois ele virou filósofo. Tá? Ele defende a linha idealista-realista. Idealista-analítica. E ele fala, olha, vocês podem falar o que quiserem da inteligência artificial, dos computadores. Um computador ele vai até poder emular um fígado, mas você não vai ver ele fazendo xixi na mesa. Então é isso. Você pode ser compositor de prompt, meu amigo, mas sentir o que a gente sente, né? O que o músico sente, o que o artista sente, não vai sentir. Eu acho que o músico, ele entender de tecnologia, por mais que seja o básico, isso não é mais nenhuma vantagem competitiva. Eu acho que isso é uma obrigação. Né? Se transformou mesmo. A gente trabalha pro mercado audiovisual, mas eu também estou inserido no meio da música, mas na parte artística, de shows, com bandas, artistas e tudo mais. E eu vejo como tem muita gente que não acordou para isso ainda. Nos dias de hoje. Nos dias atuais. Ou seja, o camarada gravar uma guitarra, ele tem que ir até o estúdio para não sei o quê, para ele fazer um arranjo. Ele tem que reunir o time para poder fazer, para poder criar. Cara, isso é deixar dinheiro na mesa, que é tempo, né? O nosso principal ativo hoje, cara, é o nosso tempo, né? Então, é uma obrigação. Não é o músico entender de tecnologia, o músico se gravar para os outros, sei lá, escrever um arranjo e mandar para o camarada tocar. Isso daí tem gente que não está ligado nisso ainda. Hoje você consegue,
colocar uma banda inteira para ensaiar à distância, se reunir para dar aquela passada geral. Sim. Porque é diferente antigamente. Eu lembro porque meu pai é maestro, né? E ele tinha a banda dele, às vezes ele orquestrava. Quando o pessoal chegava, ele saía distribuindo as partituras. Sim. Tinha que estar todo mundo junto. Porque não tinha essa de eu te mando por e-mail, eu te mando por arquivo eletrônico. Por WhatsApp. Não esquece. O WhatsApp é bebê, sei lá, 10 anos. Aquela coisa de final dos anos 80, início dos anos 90. Então tinha que reunir todo mundo várias vezes para entender como era o arranjo, para quando todo mundo estivesse aquecido, até chegar a um ponto da passagem de som, da gravação. Quantos encontros eu lembro que eles tinham? Nossa. Cara, incontáveis. Horas e horas. Quando enroscava com algum músico, o cara tinha um pouco mais de dificuldade ou não pegava aquilo que o maestro queria. Hoje já tem alguns anos que facilitou muito. E vocês viveram bem essa transição, porque, vamos dizer assim, que de 20 anos para cá, que é tanto a parte de tecnologia quanto a parte da troca de informação, foi facilitando, vamos dizer assim, para esse ativo que é o principal tempo. Exatamente. Né? Ele ficar mais otimizado. Sim. E isso era... Mudou muito. Assim, eu lembro que eu depois que eu gravei meu primeiro CD com o Ayrton Bahia, ele me chamou para trabalhar com ele como assistente de produção, na gravação de uns 2, 3 CDs lá. Isso eu estou falando de 1995, talvez. Já existia computador, ele trabalhava com computador lá já. Mas eu lembro que era um estúdio que tinha vários módulos de sintetizadores. Eu ficava anotando manualmente os presets. Um caderninho assim, pá. Hoje em dia, que você dá um save na sessão, tá tudo ali, cara. E tem 30 anos, né? Então, assim, a música, o mercado, né, musical, ele avançou como os irmãos Wright, né, até o Homem à Lua. Isso também aconteceu com a gente em menos tempo. Em 30 anos, a coisa tecnologicamente deu um salto. E é isso. Se você não acompanha, e para nós cada vez fica mais difícil, eu fiz 50 anos, né? Não tenho mais 30 anos como eu tinha na época do início de carreira da Record. Só 50? Parece mesmo. Estragadinho, né? Tava demorando. Eu achei que tava... É que eu não contei sobre a passagem, a leve passagem em Chernobyl e nas minas de carvão, enfim. Mas deixa para outro podcast. Isso é muito sério que a gente está falando aqui. Sim. Essa coisa de você ter a tecnologia ambientada, isso ser um processo natural e obrigatório para o músico, isso ficou muito claro na pandemia. Porque assim, a pandemia, meu irmão, qual era o recurso que você tinha? Você não tinha... O recurso era você e Deus. Isso, mas se você tivesse um computador, era você e Deus e o computador. Porque assim, a vida parou para algumas coisas, mas para outras não. A Music Mind continuou trabalhando na pandemia. Muito bem. A TV aberta, durante a pandemia, ela bombou. Bombou. Porque as pessoas ficaram muito tempo em casa. E o streaming, então? Desesperadas atrás de notícias, de estar atualizadas sobre tudo que está acontecendo, como proceder, essa coisa toda. E por estar em casa, a família inteira, criança, aquela coisa, todo mundo ficou muito na frente da TV, muito mais. Para a gente, de modo geral, não faltou trabalho naquela época. Não faltou. E como cada um de nós tem um estúdiozinho em casa, meio que passou a ser naquela época o sonho de consumo de todo mundo, né? De ter um quartinho na qual ele pudesse trabalhar. Home office pra gente já é. De casa. E pra gente já era uma coisa que a gente fazia há anos. A gente já tinha aquilo há anos. E eu pensei assim com meus botões, a gente tem a situação que é o objeto de desejo do mundo agora, que é trabalhar em casa, quietinho no teu canto, né? Você consegue concentrar, ficar de boa ali. E a gente tem trabalhos, tem demanda. Não, e que foi aceito, né? Foi absorvido de uma forma diferente, porque até no mundo corporativo, essa história de trabalhar em casa tinha sempre aquela... Pô, mas o cara não vai produzir em casa. A gente mesmo assim teve uma prova totalmente contrária. Teve muita gente da equipe que começou a produzir muito melhor em casa e entregar melhor do que quando vai para o escritório, que você pega aquela 1 hora e tanto para ir, mais 1 hora e tanto para voltar. Cara, muda a qualidade de vida, né? Muda a tua saúde. Absolutamente mental, tudo. Eu vi meu filho crescer, cara. Eu vi meu filho crescer. Eu vi meu filho falar papai a primeira vez, vi ele... Tudo a primeira vez dele eu vi porque eu trabalho em casa. Então, cara, assim, isso é maravilhoso. Uma coisa que eu sou extremamente grata à minha profissão é isso. Poder ver ele todo dia. É isso. O tempo inteiro, Tô assim. nesse mesmo time que você. Porque eu com meu pequeno de 2 anos e hoje,
Eu falei pra Marcela até, quando a minha esposa engravidou, eu falei, ó, eu vou viajar menos, eu vou resolver tudo que for possível por reunião online, porque hoje tudo bem, né? Não tem preconceito, não significa que você não tá produzindo. Quando precisar viajar, eu vou, porque eu quero ver meu filho crescer, cara. Porque a pandemia mudou uma chave na cabeça de todo mundo, né? Mudou, a gente percebeu o quão, para quem não percebeu, naqueles anos perceberam o quanto a gente é pequeno, perto desse Frágil, tudo, né? Frágil. E uma coisa que eu ia falar, o segmento de vocês foi um segmento que foi talvez o único, junto com quem tá tocando nos streamings da vida, que não foi prejudicado com a pandemia profissionalmente, porque continuou rodando. Continuou rodando. Quem precisava fazer show, quem precisava e vivia de música de estabelecimento comercial, enfim. Foi pras lives, né? Pras lives. Vou começar a fazer as lives. Mas mesmo assim, não tem nada a ver. Não, foi uma coisa muito temporária. Naquele primeiro momento, parecia que a coisa ia virar, né? As lives. Mas deu uma flopada. A gente conhece muita gente, claro, né, do meio musical e tal, assim. A gente viu muita gente em situação complicada. Foi assim, de partir o coração, assim, porque assim, não tem como. Se você faz show e não tem mais show em lugar nenhum, e agora? Não é fazendo live que vai resolver, assim, dificilmente. Né? Não, Ao mesmo tempo, ok, você começou ali um movimento novo, uma coisa boa, legal, mas não necessariamente aquilo andou tão rápido quanto a pessoa precisava, né? Não, e aquela coisa, começou com 15 dias, né, de lockdown, aí passa para 30, aí passa para 60, aí passa para 3 meses, aí é o mundo todo fechado. Pô, o cara precisa fazer show, o cara precisa tocar, o cara precisa estar na rua, quem tem comércio, enfim, foi aquele caos que todo mundo já sabe. Pegas, assim, 5 anos, hein? Já se passaram. Cara, isso é mais doido ainda. Incrível que tenha passado isso tudo. E eu lembro que nessa época, né, a gente aqui na Cinti fala, pô, o pessoal do audiovisual, pelo menos, o pessoal que produz música para audiovisual, porque a gente lida com todos os lados, né, todo tipo de artista. E tanto que foram tomadas algumas medidas até pelo ECAD, pelas associações, para levar algum recurso antecipado para quem fazia parte de um segmento, um nicho específico, que eram pessoas que tinham músicas mais relacionadas ao show, a nichos específicos de carnaval, né, de festa junina. Ficou muito difícil para porque ficou muito complicado mesmo. Mas olha, isso, independentemente da circunstância, eu acho que você pontuou, a pandemia foi uma mudança realmente esfregou na cara da gente. De paradigma, sabe? Tipo, fez a gente ir para um outro lado, né? Isso que você coloca do músico entender, né? Ter esse processo de educação no sentido de compreender o momento em que ele está vivendo, está inserido e quais são as ferramentas que ele precisa para ser um músico completo. Porque eu fico pensando numa coisa, você trouxe muito legal da sua história, né? Você era um cara que não veio do audiovisual, você foi levado a isso numa oportunidade que apareceu. Sim. E é um negócio, música para audiovisual, que ele pode trazer uma estabilidade. Sim. Ele é uma vida que... Porque a gente sabe que a vida do músico de estrada ela é muito sofrida, né? O trabalho no Mas, audiovisual... dos três, você é o que atualmente vai para palco fazer show, né? Fala um pouco também. Assim, eu gosto do palco, né? Gente, aliás, deixa eu fazer... Fala. Não, eu preciso dizer, esse homem, essa guitarra dele está nos palcos, vai falar? Mas é claro. Ah, meu Deus do céu, gente, pô. Esse homem está no palco da Anitta! Pra quem não deu um like agora, vai lá e dá um like. Vai lá, dá um O cara tá like. tocando. Eu falo, o meu sócio é guitarrista da Anitta, pô. Dá licença. Isso é foda. Isso virou mote da empresa. Virou? Eles não gostam muito de mim, não. Mas como eu tô tocando com a Anitta, eles começaram a me dar um pouco mais de ideia. Nós começamos a incluir mais na conversa, assim. A gente parou de chamar ele de Júnior e passou o guitarrista da Anitta. Tá dando carteirada já, né? A gente não reclama mais quando ele chega atrasado. Né? Guitarrista da Anitta. Não, cara, você tem a visão de todos os mundos, né? Sim. Assim, eu nunca parei de estar nos palcos, né? Porque eu gosto, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu falei, cara, esse é um trabalho que eu posso, ver meus filhos crescerem, eu posso ter liberdade, né? Posso, enfim, fazer os meus horários e é uma coisa que é transformadora. Quando eu comecei a trabalhar com TV direto, eu falei, cara, eu puxei o freio de mão assim, radicalmente. Porque eu falei, cara, ficar na estrada é muito bom, beleza, cada dia você tá num estado diferente, num país diferente, num hotel diferente, cara, tocando pra multidões, isso é muito maneiro. Só que
cara, você não tem vida, você vive em função do artista. Se o artista para, ele não tá nem aí pra você, cara, pra tua família, pras tuas contas, ele quer ver o lado dele. Isso tá tudo certo também. Só que eu falei, cara, isso aqui pra mim não serve mais. Não serve mais. Então, eu caí de paraquedas me caí de cabeça nesse mercado de trilhas com os caras, e foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto que hoje eu sou o chatinho da música para audiovisual, eu sou o chatinho da tecnologia, e meus amigos todos sabem disso. Né? Tô falando nenhuma mentira. Eu vejo o cara que ele não tem muita desenvoltura com essa coisa de gravar, de se gravar. Eu falo assim, meu irmão, já comprou um computador? O que tá faltando? Cara, vamos lá para casa que eu te ensino a mexer nas paradas, não sei o quê. E na pandemia foi total isso, assim. Eu pude... Até te interrompendo, o Júnior, inclusive, questão sobre passar o bastão, né? O Ricardo me iniciou, eu, de certa forma, iniciei o Júnior. Sim, total. A nossa equipe hoje, tem outros músicos que trabalham em companhia, o Júnior iniciou outros caras também. Olha que legal. A gente vê que o benefício que esse trabalho trouxe pra gente, ele pode ser estendido a outros músicos também, e deve, porque realmente traz uma estabilidade com o tempo, né? Você pode ver os filhos crescerem. Liberdade. Né? Você falar assim, pô, não vou fazer essa roubada hoje não. Vou viajar um final de semana com a minha família. Coisa que o músico, ele não tem essa possibilidade. O músico que tá no palco, que paga a conta ali com o show, cara, ele não tem essa não é mordomia, né? Não tem essa possibilidade. Né? Não tem esse privilégio que esse segmento da música acaba trazendo para quem está inserido nele. A verdade é essa. Sim. Mas aí o que eu acho muito legal, agora já entrando um pouco mais dentro do que vocês fazem, é que não é só fazer a música, né? Precisa ter o olhar para a música narrativa, precisa refinar esse olhar, precisa compreender. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque isso é a menina dos meus olhos. Isso vocês sabem disso muito bem, né? Eu vi na minha... Eu fiquei quase 22 anos na TV Globo, né? E eu vi músicos espetaculares que entraram lá e ficaram muito pouco tempo. Não se adaptaram. Não porque faltasse a eles musicalidade, pelo contrário. Mas número um, é você pensar que você está trabalhando em prol de um produto. Você não está trabalhando para o seu próprio prazer. Né? Tipo assim, a música não deixa de ser sua, mas você tem que pensar de outra forma. Você tem que pensar assim, eu tenho que fazer o melhor possível que se adapte àquele produto. E tem um outro fator que é crucial, que é o diretor. E a gente costuma dizer, né, que aquela história, né, de que cabeça de diretor e bumbum de neném, ninguém sabe o que vai sair. Né? Assim, é o teu chefe. É a pessoa que vai determinar o que você vai fazer, que vai dizer a expectativa, o que ele imagina, qual é a estética, como é que é isso, como é que é aquilo. E surge de tudo que você possa imaginar, porque é assim que o trabalho é, e é bom que seja assim, porque a criatividade humana é infinita. Né? Já me pediram gaita de fole. E eu demorei um tempo para achar alguém que tocasse isso. Já tive que trabalhar com guitarra portuguesa, que é um negócio dificílimo de achar alguém que toca, e por aí vai. Então, você se depara com todo tipo de situação, com todo tipo de maluquice, né? de criatividade mesmo. E você tem que dar um jeito de botar aquilo ali do gosto do cara que te pediu, de criar uma coisa original e que, ao mesmo tempo, ela conte a história que está acontecendo. Então, sempre que a gente recebe a imagem antes, que é muito bom, porque a gente pode olhar no olho da pessoa. Claro. Sabe? Eu me lembro... Teve uma época que eu fiz aquele Você Decide, né? Nossa, quanto tempo isso? Era pânico. Esse programa era pesado. Eu me lembro que eu olhava um capítulo lá que eu fiz, que tinha a Fernanda Montenegro e tal, e eu olhava ela falando, a cara dela, eu olhava, olhei. Eu não vou botar nada. Aqui é a pausa. Ela é tão expressiva, ela é tão espetacular, ela falando. Que a música vai atrapalhar. A música vai atrapalhar ela. Então você começa a criar esse tipo de sensibilidade que você, principalmente, tem que decidir onde colocar. Você não pode colocar o tempo inteiro. É porque se deixar o músico com ego, o cara que, não, quero fazer o meu solo aqui, o cara tá no diabo, o cara... Então, você tem que... Então, ao mesmo tempo que você tem que ser extremamente versátil e extremamente
digamos assim, focado no produto e tirar a sua vontade dessa jogada, cara, é uma doideira isso. É um nível de sensibilidade muito elevado. Você tem que desenvolver uma sensibilidade muito grande de entender a hora de entrar e a hora de sair. Isso é crucial para que a história seja bem contada, para que você não atrapalhe, né, ao invés de ajudar, que a intenção é ajudar e não atrapalhar. E perceber, por exemplo, a pessoa está uma cena, a pessoa está sussurrando, falando baixinho, sussurrando. Se tem que entrar uma música, ela tem que ser abaixo do sussurro. Você tem que relar o dedo na tecla, você tem que relar o dedo no seu instrumento. Você tem que ser sempre um tom abaixo, porque o que está sendo dito sempre tem prioridade sobre a música. A música está ali como um papel. A gente fala até assim, que quando você não percebe a música, é porque ela ficou boa. Porque ela ficou boa. É porque ela ficou boa. Porque a intenção, quando está se falando, é que ela seja né? Ela empurre, que ela enriqueça o que está presente na cena. Ela não pode rivalizar, né? Não pode rivalizar, ela não pode atrapalhar. Tem protagonismo. De maneira nenhuma. Mas tem que sublinhar. Isso. Então você tem que largar o teu ego e falar assim, eu tenho que ser secundário, eu tenho que me esconder aqui atrás. E quanto melhor você fizer isso, maior sucesso você tem nesse trabalho. Você vai conseguindo sempre perceber onde entra, onde sai, qual é o jeitinho, né? Qual é o tom, qual é a... isso aí, e às vezes nós temos que ser até psicólogos, porque eu lembro de um caso muito engraçado, cara. Eu estava fazendo uma novela, era sempre um caos, assim, estreia, a gente tinha que virar 36 horas, fazer acontecer, então aquela pressão toda, né? O diretor louco, papapá. E eu tinha que mostrar o primeiro capítulo para ele. E eu mostro o primeiro capítulo para ele. A gente, na época, estava sem sala de sonorização para mostrar. Tiveram a triste ideia de colocar a gente numa salinha de colorimetria lá com umas caixinhas de som desse tamaninho. Eu falei, isso vai dar merda. Botamos lá, o diretor ouviu. Isso tá uma merda. Essa deve ser difícil. Quero que refaça essa porra toda. O coração do cara, infarto, não sei o que, babá. Respira. Tá bom. Aí, comecei a pensar, porra, não tá uma merda, eu sei o que eu faço. Merda, isso não tá. Aí comecei a analisar. Porra, o cara tá estressado pra caceta. Por que ele ouviu, corda no pescoço, né? ele tá com a corda no pescoço. Por que ele ouviu? Aí eu... Essa caixa de som é uma merda. Nossa. Fui tomar um café, não fiz nada. Não fiz nada. Fui tomar um café. Falei, bom, daqui umas 2 horas eu falo com ele. Fiquei 2 horas sentado. Levantei. Bati na porta dele, diretor. Fiz as mudanças lá que você pediu, vamos ver? Fez mesmo? Fiz, vamos lá, pô. Ficou do cara. Ficou bom demais, vamos lá. Arrumei a melhor sala de sonorização. Falei pro sonoplasta, cara, põe essa porra alto pra caceta. Ele ouviu tudo. Ele ouviu tudo. Aí ele sentou no sofá assim, com aquela cara puta pra cacete. Começou, ele... Opa. Legal, hein, tal. Melhorou muito. No final dos capítulos... Olha, a melhor sonorização que eu já ouvi. Muito parabéns. Ficou outra coisa. O que você fez? Cara, eu fiz muita coisa. Tive que mudar muita coisa. E não mudei nada. Olha só coloquei numa sala com um som melhor. É psicologia pura. É você entender esse trabalho investigativo que um silêncio, aquilo que não foi dito, diz muita coisa. Você estava falando disso agora. Não, total. Isso aí é o pulo do gato. Isso aí é onde está a arte dentro do nosso trabalho. Que, às vezes, o diretor, o autor, ele tem um som na cabeça dele. Ele tem aquele som, mas ele não sabe te falar aquilo. E você tem que saber interpretar como? Fazendo perguntas. O que a psicologia faz? Né? Você deixa o paciente falando e, às vezes, ele vai fazendo aquela associação livre, vai falando, uma hora ou outra ele solta o negócio e fala, opa, você está aqui, ó. Isso aqui. É o que a gente faz. Às vezes o cliente... A gente passou por isso agora, na semana passada. A gente vai fazer um produto novo aí de comédia e na conversa com o diretor... Eu queria uma coisa meio assim, meio assada, meio escrachada. E esse cara falou, pum, é isso aqui. E o cara, pum, é isso aí.
Porque tinha a ver com os âncoras do programa, tinha a ver com a narrativa, e a gente falou, cara... É o tradutor, né? Isso aqui, exatamente. E isso realmente é a parte mais difícil. Eu ia falar exatamente isso agora. Que é o pulo do gato, o quão difícil deve você captar o que tá na cabeça de uma outra pessoa. E aí, eu não sei, Ricardo, se lá na Globo, na época, tinha muito essa coisa da sinergia do produtor musical com o diretor da novela, né? Que tinha aquele diretor que sempre gostava de trabalhar com os mesmos produtores musicais. Então, sim. acontecia muito da gente ver isso. A novela que estava no ar, quem é o diretor? A gente já sabe que o produtor musical vai ser o fulano. Porque chega num determinado momento que ele já sei o que você quer. Total já tem até no teu acervo. A gente pega, assim, na própria história do cinema, né, que a Marcela sabe muito bem, essa sinergia acontece em N casos, né? E diretores e compositores andam juntos e tal. O que acontece é que, como todo mundo sabe, um produto audiovisual é uma coisa muito cara para se produzir, né? É muito caro. Um capítulo de novela é uma coisa exorbitantemente cara. E a música tem um papel muito importante na narrativa. E isso envolve o trabalho de, às vezes, centenas de pessoas, né? Tem figurino, tem cenário, tem muita coisa envolvida. Então, imagina se uma parte dessa que é crucial para a coisa ficar boa, você dá na mão de uma pessoa que você não sabe qual resultado vai ficar no final. Então, eles não querem arriscar. De modo geral, eles não querem arriscar de jeito nenhum. E na época, a TV Globo era tão grande assim que rolava isso. É como se a gente tivesse um cliente, entendeu? É como se eu tivesse esse diretor, meu cliente, aquele ali também é. Eu tive a oportunidade de trabalhar para aquele outro e tal. E aqueles você fica rodando entre eles, naturalmente. E à medida que, curiosamente, né, à medida que foi passando o tempo, muitos e muitas, né, foram décadas, né? As pessoas ou saem, ou alguns faleceram, foi mudando. Chegou uma hora que eu olhei e falei assim, eu não tenho mais cliente aqui. Foi a hora que eu saí da TV Globo, o que é super natural, porque, obviamente, os novos diretores já estavam trabalhando com novas pessoas. As cadeiras vão rodando. E essas cadeiras, elas se movimentam, o que é saudável, o que é bom, e você percebe como é importante essa relação, que as pessoas precisam ter confiança, né? Saber que você entende. E olha que tem diretor que gosta de música. Gosta, conhece, sabe. Esses são os melhores. Sei lá, eu lembro assim, o Roberto Talma, que era uma espécie de guru da gente na TV Globo. Cara, aquele cara tocava. Ele sabia muito de música. Muito mais do que você imaginava. Eu fui saber até depois o quanto ele sabia. Então o discurso já chegava traduzido. Então, quando eu conversava com ele, eu conversava na linguagem musical já direto. A gente já conversava muito mais, né, em nível bem mais elevado, e a comunicação era muito mais clara, muito mais fluida, tranquilaça. E, eventualmente, você dava de cara com um diretor que não sabia música, mas que gostava muito de música. Então, ele tinha referências na ponta da língua. Ele já pensou antes o que ele quer, o que ele espera ouvir, o que ele acha que vai ser a estética, que vai combinar. E fica também uma comunicação relativamente fácil. Mas, eventualmente, você dá de cara com um diretor que não gosta de música, não sabe nada de música. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Não, dá para fazer uma analogia com aquele repórter que ele entende do assunto e a pergunta é bem feita. Perguntas bem feitas têm a resposta que as pessoas querem ouvir. A pergunta mal formulada vem qualquer coisa. O diretor, quando ele sabe, quando ele tem essa sensibilidade de poder passar aquilo que realmente ele quer, vocês vão ter muito mais assim, facilidade de entender e de entregar o que ele está precisando. Mais munição para trabalhar. Tem uma coisa que eu acho assim, que é fantástico. E eu sempre gosto de fazer os testes com os leigos, né? Aquelas pessoas que nunca não entendem nada do riscado. Uma vez, já tem uns anos isso, eu estava vendo uma novela em casa, acho que foi até na época da pandemia. E eu percebi que a minha esposa, assim, olhando para a tela, e não estava rolando uma cena que chamasse atenção, e ela olhando para a tela, eu falei, você está prestando atenção na música? Ela falou assim, eu não sei. Ela falou, o que está acontecendo nessa cena? Eu falei, você está escutando a música. Aí ela mudou de cena, não teve música, voltou a cena, ela continuou ouvindo, mas foi uma novela que foi o Reno que fez. Ela ficou apaixonada pela trilha sonora, diz que ele fez com o Rebuse. E eu falei, eu conheço os dois. Ela ficou louca para querer conhecer os caras. E ela falou, eu não consigo mais prestar atenção numa cena sem ouvir a música. Eu nunca tinha prestado atenção em música nas cenas. Olha aí.
Se você não me fala, se você não me dá esse flagra... Ela falou, realmente, eu tava presa na música. E ela nunca mais, toda vez, aí ela sempre comenta isso com todo mundo. Ela fala, você prestou atenção nessa cena? Você tá preso na música. E é o que você falou, vocês estão falando agora, tá por trás, mas na verdade, dependendo da cena... Ela dá o tom. Ela dá toda a diferença. É aquela coisa da TV muda e da TV ligada, cara. Muito diferente. A gente tenta... A magia da música em audiovisual é isso. Porque quando você tá vendo uma banda, ou você tá ouvindo um programa de auditório e tem alguém tocando... acho que é uma parte do cérebro, né, cara? Você liga lá e você tá totalmente focado em escutar o que tá sendo executado. O audiovisual tem essa magia. Você tá prestando atenção na cena, no que vai acontecer no filme, no pós e tal, o que tá te prendendo. Mas aquela música que muitas vezes é muito silenciosa, né? Sutil, né? Sutil, às vezes é uma nota que está mais extensa, não tem nem harmonia. É uma marca sonora. É isso que a gente, Agora, inacreditável. Eu queria ouvir você falando, né? Você estava falando, e o diretor que não entende de música, não conhece, o que você faz? Bola de cristal aqui, ó. Joga dado. Por tentativa e erro. Tudo a ver com o que o Juno estava falando. Você tem que ter uma psicologia danada. Você tem que tomar muito cuidado com essa pessoa. Porque a última coisa que ele quer é admitir que ele não sabe. E que ele não sabe de música e que ele não sabe o que quer. A última coisa que ele quer admitir. Ele é teu chefe. Então você não pode, de forma alguma, fazer com que ele se sinta mal. Pressionar o camarada. Então, você começa a ganhar esse cara quando você respeita isso, número 1, não atropela ele. Você sabe, você mostra para ele, eu sei que você que manda. Vamos lá. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Então vamos. Aí você vai com todo jeitinho. Tenta dar um exemplo, alguma coisa. Ou toca alguma coisa, né? Ou você toca, se você toca. Ou então você cita alguma música. O que você acha disso? Você vai dirigindo e os instrumentos, né? Na verdade. E tal. Então você vai conversando e tentando, imaginando que ele seja leigo, né? Porque na verdade né? Não deixa de ser. Onde está a preferência dele? E você vai estudando ela de uma maneira que ele não se sinta incomodado, né? Que ele não se sinta ultrajado, né? Que você tá bypassando a autoridade dele. E, eventualmente, chega um momento que ele te dá alguma dica. Ele sempre te dá, sabe? Ele te dá algum bizu ali. E você chega e faz uma primeira. Vai para casa, faz umazinha. E manda rápido para ele, quanto antes. Porque geralmente é tudo para ontem, né? Você não tem tempo de errar. Então esse momento ele é crucial, porque ele evita que você erre todo o resto. Você tem que ter certeza que aquele cara vai gostar do que você está fazendo. E essa certeza com ele não é fácil. Então você tem que dar um jeito de... Primeira providência é conseguir essa certeza. E você manda uma primeira para ele. E aí, o caminho é esse? Não. Eu prefiro isso e aquilo. Aí, de repente, ele já constrói em cima do que você manda. Você vai lá, faz mais uma modificação, mostra para ele. Fala, é isso que eu quero. Opa. Então, temos um norte, agora a gente chegou, temos um gol aqui. Já conseguimos marcar um pontinho. Faz uma segunda. Tá chegando junto? Cara, exatamente isso. De repente, ele dá uma dessas. Azeitou. Aí você fala, agora meu processo vai ser fazer mais do mesmo. Literalmente mantendo aquela linha. E eu posso desenvolver meu trabalho com tranquilidade. Porque agora vai entrar na linha de produção e o cronograma vai rodar. Eu não posso, de jeito nenhum, descobrir que eu dei na trave no final, né? Eu não posso permitir que isso aconteça. Faz parte da sua responsabilidade. Não deixar que isso aconteça. Porque um programa de sucesso, um audiovisual bem feito, com a equipe satisfeita, com o diretor satisfeito, com todo mundo feliz, é o teu objetivo. Porque você tem que respeitar o trabalho de todo mundo. Todo mundo tem que estar vendo aquilo e vendo que aquilo é uma obra única, que ela tem uma coisa bacana ali. Verdade. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, acho que qualquer um dos três aí pode me responder. Porque isso essa dificuldade, né, de você atender a expectativa de um diretor. Quando ele te dá essa negativa de primeira, não é nada disso. O quanto isso vocês, como criadores, né, impacta a frustração de você não ter atendido no processo criativo. Você fala, você tem que aprender, né? Conviver com isso. Como que você lida? Isso não é sobre música, né? Isso é sobre você realmente
entender que o teu trabalho ele está em função de uma obra. Né? Então, assim, primeira coisa, você ter sobre o seu controle, mesmo que minimamente, o teu ego. Né? Você sabe que daqui eu preciso fazer mais perguntas. Mandei um negócio, bateu na trave. Isso acontece. Não se ofender. Não se ofender. Não é pessoal. Não atrapalhar o processo criativo, no psicológico exatamente, mesmo. não pode tomar você não como pode pessoal. travar, né? Não. Porque assim, se bateu na trave, é porque você fez perguntas erradas. Você não fez ali, não costurou o briefing de forma correta. Porque assim, com a experiência que a gente tem, modéstia à parte, se a gente manda uma coisa que ela não balança a rede, de cara, é porque a gente deu muito mole na prévia. Tá. Não fez as perguntas. Porque acontece também, às vezes a gente fala, pô, o diretor não sabe muito o que quer, outro não sei o quê. Cara, não dá pra também demonizar isso daí. Porque, primeiro, para um camarada, ele estar na posição de diretor, essa figura, ele tem 500 atribuições. Não é só sobre a música. E, às vezes, nessa balança de um produto audiovisual, ela pesa mais para um lado, às vezes... Tem diretores que têm mais afinidade com uma coisa, com outra, e a música, normalmente, ela vai ficando pro processo final ali, sacou? Quando tá tipo, na beira do negócio estrear, e tem música. Isso acontece. Tem isso aí. Né? Isso é comum. Verdade. Então, assim, chega naquela hora que a gente precisa falar de música. Já não tem orçamento. Bicho, já Não tem tempo, não tem orçamento. Em filme, isso é... Nossa Senhora, quando vai fazer música para cinema... Às vezes a música é realmente quanto sobrou do dinheiro aqui pra gente fazer a música do filme. Tem que pôr música. É interessante isso, que eles fazem uma coisa quase que como é que eu vou falar, em sequência, né? Como a música ela vai na pós-produção, ela vai no final do processo, eles dão toda a atenção do mundo e gastam todo o dinheiro nas fases iniciais, né? Na gravação, na edição, efeitos e aquela coisa toda. E o dinheiro vai sendo gasto de acordo com o tempo e não com as prioridades. Mas é interessante assim esse raciocínio. Ainda é assim. Ainda E tá pior. Ainda assim. Não tem uma previsão muito clara, de modo geral, que a gente tenha visto assim, X% do orçamento é para música, né? Os caras vão fazendo literalmente na sequência, sabe? E quando chega a hora da música, fala, ops, tem pouco dinheiro. E geralmente tem pouco tempo, vem conversar, tem pouca grana, chama os mágicos criadores. Isso, vem conversar com você exatamente nessa condição. Pouco tempo, pouco dinheiro. Magos, né? Então, assim, Três Reis Magos. Respondendo o que você perguntou, cara, dói. Você fala assim, cara, você manda uma parada, manda uma música que você acha que tá maravilhosa, que você perdeu horas naquilo dali, às vezes dias naquilo dali, e ela não cumpre o seu papel. Claro que é ruim, mas já doeu mais. Hoje em dia a gente trabalha essa coisa do ego. Quando tem coisas muito... Falando um pouco do nosso processo de composição, hoje nós três, cada um trabalha do seu cantinho. Né? Todos nós temos home studio. Legal, então, isso. Então, assim, a gente distribui as demandas, né? Seja pra gente ou pro nosso time, a gente vai gerenciando isso. Sendo que tem os temas mais complexos, né? Temas de personagens, aberturas, tudo isso a gente ainda faz questão de fazer juntos. Porque três cabeças pensando, né? Assim, isso... Pensam melhor mesmo. Pensam melhor e isso ganha tempo. Porque às vezes, cara, eu por exemplo, já falei pra eles, cara, quando eu vou gravar alguma coisa sozinho, eu demoro muito mais tempo gravando com eles. Ontem mesmo a gente fez 2 aberturas em 3 horas. 2 aberturas e 2 escaladas. 2 escaladas de 3 horas. E o lance da unidade musical narrativa também conta na hora que você vai pensar em fazer aberturas e temas específicos, né? De personagem total, ou não, né? Total, porque cada um for pro seu lado compor, você pode meio que ter uma... A gente costuma fazer, a gente sempre faz por exemplo, a gente fez uma minissérie agora recentemente chamada Até Onde Ele Vai. Foi muito interessante porque foi uma minissérie que conta a história de verídica, né, baseada em fatos reais, de um traficante aqui do Rio de Janeiro. E a gente teve que basear tudo no universo funk, né, ou samba, né? Então, primeiro a gente tinha que entender qual seria a linguagem, né? Fazer um estudo, né? Fazer um estudo. Então, a gente passou dias e dias juntos, os três pesquisando, falando, gente, a linguagem é essa, os timbres são esses. Vamos usar isso. Se cada um vai pro seu canto, vai sair... sim. Se cada um vai sem fazer isso, acaba que as coisas não se encontram. A gente tomou muito cuidado de que, já que cada um vai fazer em separado, sozinho, a sua parte,
que quando a gente coloca todas juntas, que aquilo forma uma unidade. Formar um quebra-cabeça. Sim, né? sim. E com o passar do Então tempo... a gente combina sonoridade, combina referências, combina uma série de... O que não fazer, o que evitar. Quais softwares usar. Isso. O que não Olha, fazer, não vamos importante. botar muita melodia, não vamos isso, não vamos aquilo. Vamos evitar certos A gente coloca tanto as coisas preferenciais, como também as proibições. Ó, isso aqui é proibido. Não vamos, não caia na besteira de fazer isso aqui. Ó, isso aqui não. Nesse caso, por exemplo, a gente não podia fazer letra com linguagem própria. Então, o que a gente fez? A gente chamou um parceiro nosso, que é um poeta, compositor também, e ele fez uma letra super maneira, e a gente colocou em ritmo de funk, virou o tema do personagem principal. Aliás, foi muito interessante, porque a gente passou por uma experiência diferente nessa minissérie. Geralmente é aquilo, né? O diretor conhece o produtor musical, aí convida, ou a produtora convida, né? Por afinidade. Dessa vez a gente participou de uma seleção? Assim? Seleção às cegas. Olha que legal. Eram quatro produtores musicais que tinham que compor 3 temas para a minissérie. Com o mesmo briefing. Ninguém sabia quem era quem. Ninguém sabia. E a autora ouvia. E a gente falou, pô, vamos compor o tema do personagem principal já com letra, com a porra toda? Vamos embora, vamos nessa. Aí foi esse tema que eu falei do funk, né? E fomos escolhidos e aconteceu isso. A gente fez esse brainstorm todo, se reuniu, definiu a linguagem, aí tá definido. Tá todo mundo falando a mesma língua? Então, cada um para sua caverna para trabalhar e compor. Então. Literalmente caverna. Caiu o funk no nosso colo, né? Muito obrigado, Anitta. Nossa, é verdade, né? A escola é isso foi bárbaro. Isso foi bárbaro, porque o Juno já estava tocando há um pouco tempo com ela e a gente não fez muito funk durante a carreira, né? Assim, a gente faz muita coisa... Cara, quase nada. Quase nada de funk. Então, tem que ter uma linguagem própria. Tem uma linguagem própria. Tem que ter uma linguagem. Tem que ter a manha de fazer. Ele é um mundo... não é funk? Então aqui, toma aqui. Então toma. Então a gente se alimentou. Claro. É verdade, né? Vivência. Não, e ficou muito legal porque a gente fez suspense funk, fez tensão funk, ação funk. E a autora, foi muito bom trabalhar também com essa autora porque ela sabia exatamente o que ela queria. Então era muito claro das 50 e poucas músicas que a gente fez, acho que teve 2 ou 3 que deram uma batidinha na trave que a gente teve que refazer alguma coisa, mas pelo briefing dela, cara, a gente foi assim, no alvo. Boom. Já foi publicado esse trabalho? Já tá no ar? Foi ao ar, foi uma minissérie que foi ao ar na plataforma de streaming na Univer Video, né? E deve ir ao ar na Record, provavelmente em algum ponto aí desse ano ou início do ano que vem. Bom. Chama Até Onde Ele Vai. Até Onde Ele Vai. E foi um processo todo remoto, né? Acho que teve uma reunião com o Kelpo via Meet, né? Para falar algumas coisas, pegar alguns insights da diretora, e de resto a gente sentou a moringa cada um no seu cantinho e fizemos o processo de composição da música cantada, né, dos primeiros arranjos juntos para definir a sonoridade, mas depois cada um no seu lugarzinho. E quando vocês não estão fazendo um produto específico, contrataram a Music Mind para fazer um produto, então vocês estão tendo que trabalhar. Quando você está fazendo show, você está viajando com a Anitta, vocês ficam fazendo como se fosse assim uma linha de produção, de criação, um banco de obras, vocês ficam o tempo todo produzindo e colocando num sistema de vocês. A gente tem projetos paralelos de composição para audiovisual especificamente, né? A gente trabalha para montagem de banco de trilhas, então a gente tem... isso sempre porque tem muita gente comprando banco de trilhas. Exatamente. Né? E a gente está agora pensando num projeto de mentoria para inserir músicos que, como nós, procuram uma oportunidade como essa, né? Como nós procurávamos, né? Quando éramos músicos de palco e tal, né? Mentoria para quem quer se tornar produtor musical de audiovisual, especificamente. E para poder oferecer oportunidade de trabalho, porque tem muito músico, né? Que tem atividade de tocar em barzinho ou tocar com artista e às vezes quer ter uma vida mais estável, né? Quer ter o conforto de trabalhar de casa, né? Tá cansado de estrada e tal. Então a gente tem uma ideia de criar uma mentoria, né, para trabalhar com esses músicos e abrir oportunidades para capacitar esses caras que já tocam, né? Que já tem, não é uma mentoria voltada para quem não sabe nada ou quem está muito verde. Obviamente que esse é um trabalho, que um camarada que já está ambientado,
sabe fazer isso de alguma forma, já sabe gravar, já sabe trabalhar, mas ele quer se inserir no mercado de audiovisual e não sabe de que forma, né? Tem alguns pré-requisitos. Não, então, tem alguns o pré-requisito é a pessoa saber manejar, mexer os programas, os plugins e ter uma habilidade com o seu instrumento. Uhum. O resto a gente vai formatar o cara, porque o olhar, né, para você trabalhar com audiovisual é completamente diferente, não é a música instrumental. Não é sair metendo nota. É isso que a gente já falou aqui, do silêncio, das texturas, do que usar, do que não usar, como funciona um processo de um produto audiovisual, né? É uma coisa, quase que um coach. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é meio que isso, porque é uma mentoria. É uma especialização mesmo. Especialização. Vai desde... compartilhar esse conhecimento de 30 anos de TV, né? E, assim, até quem não é capacitado, assim... corram atrás para se tornarem capacitados, porque vai ser uma oportunidade legal de aprender. Claro. E hoje em dia, na nossa época não tinha isso, né? Hoje em dia você entra no YouTube, como gravar no Pro Tools. Você tem ali centenas de vídeos. Como fazer... O Chat GPT também. Então assim... Vai lá e... A facilidade hoje ele te ensina tudo. Mas o que encanta, assim, que a gente já está em processo com algumas pessoas, né, nesse sentido, e a gente percebeu que eles ficam, assim, a princípio, um pouco intimidados com a coisa, né? Porque não estão muito habituados e tal, mas começam a fazer e, eventualmente, passa algum tempo, né? Porque tem que dar tempo das coisas exibirem, e vocês sabem melhor que ninguém o tempo que leva entre exibir e poder recolher direitos autorais, esse tipo de coisa e tal. O cachê demora a cair, né? O cachê demora a cair. Quer dizer, é uma coisa estranha, fora do mundo deles um pouco, porque eles estão habituados a tocar hoje à noite e receber hoje à noite, né? Ou amanhã. E, eventualmente, eles têm que fazer uma coisa que eles vão ver a cor do dinheiro, entre aspas, daqui a 6 meses, 1 ano, né? Então, mas quando começa, para mim, essa é a palavra-chave, começa a recorrência. Isso faz o milagre. A pessoa, de repente, começa a ganhar todo mês, né? Ou quase todo mês, e sem fazer, teoricamente, nada, porque ela já fez. Já foi feito. Então, é um trabalho que gera um dinheiro recorrente, e principalmente quando você faz trilha. Isso que é interessante. Quando você faz não sei se foi claro aqui, quando você faz a trilha sonora de uma minissérie, geralmente ela é proprietária daquela minissérie. Então vai tocar só quando a minissérie é exibida. Mas quando você faz music library, que a gente chama, né? Quando você faz músicas para uso geral, que eles vão usar em jornalismo, programa de variedade, cozinhando, seja lá o que for, né? Todo tipo de programação de TV que a gente sabe, ali é interessante, porque eles têm um banco imenso e ficam usando livremente aquelas músicas. E o sonoplasta, entra a psicologia que ele fala, o sonoplasta é um ser humano como outro qualquer. Ele tem suas preferências. Ele gosta dessa aqui, gosta daquela ali, ele vai naquelas, recorrente. É muito comum ele fazer isso. Esse é o comportamento esperado. E escolhe toda a parte de inserção. Quando são essas músicas livres, geralmente é o sonoplasta que tem essa liberdade. E ele está falando, ele vai lá, escolhe as mesmas. Ele meio que dirige aquele programa. Meio que dirige o programa. Por quê? Porque ele é um cara que não tem tempo para errar. Ele tem que ir na boa. Ele tem pouco tempo para trabalhar ali, tem que ficar pronto aquele negócio. Você entra na recorrência quando o teu repertório cai na graça de um Exatamente. Então, assim, quando ele sabe que aquilo ali é bom, que aquilo funciona, ele vai ali recorrentemente. Porque ele não tem tempo para errar. Então, ele acaba usando as tuas coisas recorrente, e a gente observa muito isso no recolhimento. Então, a gente vê assim, essa aqui tá dando mais retorno do que a outra, porque tá tocando mais e tal. Então, é tipo assim, você gostou? Então toma mais, né? Então a gente vai lá e começa a fazer mais coisas naquela onda que a pessoa curtiu, naquela linguagem, naquele mood que a pessoa curtiu, e a gente vai assim, mesmo que sem conhecer a pessoa, a gente vai alimentando ela das preferências dela, que a gente acredita que isso facilita a utilização, é bom para ele, é bom para a gente, é bom para todo mundo. A gente consegue unir, né, os interesses todos. Uma coisa muito satisfatória nesse assunto é o seguinte: os nossos colaboradores estão começando a ver esse resultado. E a gente recebeu ligações deles, assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente viu isso acontecer com a gente, e a gente está passando o bastão, digamos assim, para outras pessoas, né, abrindo oportunidades,
E a gente sabe o quanto é difícil viver de música no Brasil, né? Eu comecei profissionalmente com música com 17 anos, eu só consegui viver de música com 30. Com 13 anos, se eu não tenho uma família por trás de mim me ajudando, né? Eu não estaria aqui. Então, quando a gente vê que a gente consegue abrir oportunidades para outras pessoas, e essas pessoas começam a ter uma recorrência, uma renda recorrente, cara, daqui a pouco você consegue pagar a escola do teu filho, as compras do mês, o condomínio, papapá. Então, isso que é muito legal nessa atividade nossa de production music, né? De música para music library, né? O que o Ricardo falou, ela começa a entrar na programação e começa a ficar recorrente. E uma coisa que eu acho bem interessante, né? Porque a música para o audiovisual, você tem... É igual, eu costumo falar que é igual especialização em medicina, né? O médico é a formação central, mas você tem o oftalmologista, você tem o otorrino, você tem o ortopedista. Por que eu digo isso? Porque mesmo para música em audiovisual é muito louco. Muitas vezes você tem um cara que é muito bom para produzir para production music, mas se você der uma trilha original para ele fazer para um produto, talvez não role tanto e vice-versa, né? Porque tem isso também, né? A production music, ela é um outro olhar ainda, porque ela é desconectada de uma obra específica. Então, sim. você tem que, vamos dizer assim, um conjunto de situações ali... aleatórias. Ela tem que atender, né? Com linguagens diferentes, né? Com 600 tags ali para você conseguir porque a gente acomodar. A gente né? sabe que por causa da dramaturgia, aquilo que a gente estava conversando, você tem que saber fazer as gradações dos sentimentos humanos. Você tem que pegar e fazer uma coisa que é levemente tensa. Leve, tem um pequeno mal parado. Né? Um incômodo, Ninguém né? vai morrer, pelo amor de Deus, não pode exagerar. É só um leve mal parado. Aí você tem que aprender a fazer uma pitadinha a mais, uma coisinha um pouquinho pior, uma coisa um pouquinho pior, até que vira o... né? A psicose, né? Que vira o assassinato e tal. Então, assim, a gente tem uma série de gradações. E outra coisa... Os sentimentos humanos em dramaturgia, eles se misturam. Então é muito doido, porque, sei lá, é uma pessoa triste na cena, triste, chorando, não sei o que lá, e tem uma pessoa entrando aqui que vai matar ela. O que está vendo sabe que ela está em perigo, mas ela está triste. Então você tem ali uma situação na qual você quer passar a tristeza da pessoa e ao mesmo tempo o perigo que ela está correndo. Né? Então, eventualmente, você começa a ter que saber misturar. Suspense triste. A gente fala de tristenso. Começa a botar... siglas malucas. Essa linguagem maluca que só a gente que entende ela. Porque você começa a ter que misturar sentimentos, às vezes até antagônicos. Muito doido isso e tal. E, eventualmente, quando você pega o jeito, você vira um bom criador de music library, porque você tem que dar opção para o cara em todas as gradações. O sonoplasta, ele está habituado, cara. Aquele cara é um cara exigente, ele ouve aquilo todo dia. Ele está habituado. Então ele chega e fala assim, não, isso aqui não, isso aqui é demais, isso aqui é pouco. Ele quer lá no meio. E ele acha, porque você previu que ele tem que ter toda aquela... E são inúmeras linguagens, né? Você compor para TV é um estilo, você compor para série é um outro estilo, e para cinema é outro. Então... Cinema e série, elas conversam um pouquinho melhor, mas em televisão é um universo à parte. E assim, essa percepção a gente cria ao longo dos anos. Com né? chicotada nas costas. E essas chicotadas que a gente recebeu, hoje não, a gente dá na boquinha dos nossos parceiros, das pessoas que a gente treina, né? E a gente pega na mãozinha. Assim, cara, ó, isso aqui funciona assim, aqui é o cinema, um degrauzinho para cá, a televisão pode ser mais para cá, mais para cá. A gente gosta e a gente já faz isso com os nossos colaboradores. E a ideia é a gente isso é muito colocar legal, isso no mundão. Formatar os formatos, né? Porque exatamente. Você tem que conhecer. A extensão da obra diz muito sobre o tipo de trilha que você vai compor, porque às vezes você vai reconhecer um tema de um personagem que vai ter um protagonismo maior daquele capítulo para frente. Sim. Então você começa a construir um clima musical que depois vai se resolver ali. E isso, quando a gente fala para a execução pública em termos de receita, é absolutamente relevante. Sim, o motif, né? Porque o motif, o leitmotiv, porque quando você não consegue observar, por exemplo, essa recorrência,
em uma novela, às vezes você não consegue afirmar, classificar da maneira correta. Né? Se você tem uma série que não tem alguma coisa que diga, não, isso aqui pode ser classificado desse jeito, muito embora seja um episódio por semana com histórias diferentes, mas que tem uma amarração geral por trás dela. Então, o olhar de vocês tem que ser para tudo. Sim, a gente compõe pensando nisso, né? É porque a música acaba se tornando uma característica como a cor do cabelo do personagem, como a roupa que ele usa, né? Basta a gente ver que existem temas icônicos, né? Que você reconhece já qual é o personagem. Chega então, antes, isso é fundamental. Chega antes, né? Isso é fundamental, realmente. E quando a gente desenvolve trabalho específico para audiovisual, ainda mais séries e cinema, novela, a gente também faz muito isso. A gente sempre pensa nisso. Qual é o som desse cara? O que representa ele sonoramente falando, né? O núcleo, o que vai embalar esse núcleo aqui, né? Que roupagem é essa? Então, a gente sempre procura construir isso dessa forma, pensando realmente numa identidade mesmo, como se fosse parte da cor da pele, do cabelo, da roupa que usa, tudo. Como sendo uma característica que faz parte do personagem. E deu certo, né? Porque eu fiquei pensando, né? Assim, quando logo lá atrás, assim, quando vocês apareceram na Assim, porque a gente já conhecia, mas a Music Mind ainda não tinha, né, acontecido. E vocês três já estavam com a gente. Sim. E eu falei, pô, cara, como que será que 3 caras vão se unir para compor para audiovisual? Vai dar treta isso aí. Como é que isso, né? Porque é muito diferente a visão individual de cada um, é natural, mas aí vocês juntam tudo e encontram o caminho correto. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque quando dá alguma divergência ali, como é que entre vocês se comportam nesse sentido? Tipo, pô, eu não senti que é aqui, mas eu acho que essa aqui é o que vai rolar. E aí, olho roxo, tiro, porra, mentira. Soco nas costas. Sério, é muito fácil. Vocês resolvem no palitinho, na rodada de chopp. É muito fácil, é muito natural pra gente isso, sabe? Porque assim, às vezes a gente senta... Esse dia mesmo, ontem a gente estava compondo, né, esses 2 temas de abertura, é um programa de comédia do SBT. A gente estava compondo esse tema de abertura, aí o Junto estava na guitarra, um tema baseado na guitarra. Aí um vai falando, tenta isso aqui, tenta aquilo. Quando a ideia encaixa, é silêncio. Encaixa pra todo mundo. Acabou. Encaixa na hora. É interessante, todo mundo percebe. Que legal, né? Tipo, cai a ficha. Rola uma unanimidade ali, natural, sabe? É natural. Porque... Todo mundo olha assim, era isso. É isso. Olha, a gente nunca teve um arranca-rabo. Nunca. Em 10 anos, nunca teve um arranca-rabo de espécie nenhuma sobre Isso é isso, maravilhoso. sabe? Impressionante. Eu tenho uma curiosidade, porque a gente já está chegando ao final, infelizmente. Assim não pode. Ter que fazer um round 2. Olha, eu não vou supriu. sugerir uma segunda parte, porque a gente deixou de falar de muita coisa. Vamos. De repente, a gente pode ir até vocês num segundo momento, conhecer o que vocês acham de gravar no estúdio. Eu já vou me convidando, que eu sou cara larga. Como diz o nosso né? poeta, acho é pouco. Já está registrado, hein? Tá registrado. Ó, tá registrado. Eu queria fazer pra gente duas perguntas, né? Primeiro, obviamente, saber dos próximos projetos, se vocês podem falar, que a gente pode esperar e tal, o que está rolando. E depois, considerando que vocês são 3 grandes cabeças, né, por trás de tanta coisa em trilha, em audiovisual, se vocês têm alguma referência que vocês gostem de ouvir em termos de composição para trilha sonora, algum compositor ou alguns compositores ou algum nome que você fala, porra, eu ouço tudo desse cara, eu amo o trabalho desse cara, enfim, seja em cinema, em TV, em teatro, sei lá, qualquer coisa. Quem começa? Ricardo. Eu? Tô pensando aqui. O que acontece é que esse trabalho nosso, ele obriga a gente a ser tão eclético, que a gente acaba gostando de um monte de gente. É obrigatório isso. Você tem que ouvir o cara que faz uma música pop espetacular, você tem que ouvir o cara que faz aquela orquestra espetacular, você tem que ouvir o cara que faz, a gente é brasileiro, quem já fez trilha sonora de música genuinamente brasileira e ficou bacana, e ficou legal. E a gente considera divulgar a cultura do nosso país importante pra caramba. Então a gente presta muita atenção nas pessoas que sabem fazer, que têm a pegada, que têm essa...
E com eles a gente aprende. A gente, né? Todo mundo se acho que rola uma admiração mútua e a gente vai sorvendo um pouquinho de cada um. Eu não vou falar o nome de ninguém especificamente, mas assim, vou falar um. Eu vou falar o mais óbvio do mundo, que é John Williams. Porque apesar... Esse cara é bom. Esse cara é bom. Até nisso Ele tá Porque eu gosto muito de orquestra. Eu acho muito bacana. Ele é o cara dos temas, né? E de uma melodia que seja simples e absolutamente arrebatadora. Aquela coisa que todo mundo cola no ouvido e não sai mais. É uma beleza ver aquilo ali, é espetacular. É uma coisa que até hoje Você vê a prova da sinergia do trio sem combinar, né? Tava todo mundo esperando a sua vez para falar o John Williams, pronto. Eu gostava muito, quando eu era moleque, de ler as histórias de Tintin, não sei se alguém conhece. Lógico. Hergé e tal. Sim, E teve um Tintin que virou filme, né, tal, de animação e tal, mas e a trilha sonora é de John Williams. Uhum. E eu estava outro dia, de repente me dedicada com aquilo. Eu falei, caramba, essa aqui pouca gente conhece. Porque esse filme do Tintin não é tão famoso assim quanto os outros, que são icônicos e tal. A música é absolutamente espetacular. Espetacular e pouca gente conhece. Eu recomendo que ouça. Tem que ouvir. É a referência, né? Eu gosto muito, obviamente, o John Williams. Acho que ele é um nome em comum para nós três aqui. E eu gosto muito. Não vai falar o Hans Zimmer, não, né? O Hans Zimmer, claro. Você ficou por último. Da próxima você fala primeiro, Kelpo. Eu gosto muito do Kelpo Gils, então. Muito bom. A estética do Hans Zimmer. É maravilhoso, né? Ele é o mágico do cara. O que falar deles, né? Eu acho que essa dupla aí, para quem quer fazer música para cinema, para audiovisual, se você colar nesses dois, obviamente eu não posso ser injusto com esses grandes nomes aí. Mas assim, precisa escolher um, precisa escolher dois, eu acho que esses dois aí, o Hans Zimmer... Levaria pra Lua, né? Eu sempre brinco. Bom, já que eles falaram dos que eu ia falar, eu vou falar dos nossos projetos, então, que é o que me resta, né? Um já falou do Pelé, outro falou do Maradona, Exatamente. Então, em relação aos projetos, a gente está com esse projeto da mentoria, né? Para a gente poder transmitir o nosso conhecimento para os músicos que têm interesse em ingressar no mercado de audiovisual e também poder oferecer oportunidade também deles trabalharem com isso. Provavelmente virá num formato de curso, né? A gente ainda está bem incipiente nesse projeto, mas é uma meta, né? Um objetivo que a gente vai alcançar. A gente está trabalhando com Music Library também, a gente compõe o tempo inteiro para Music Library, isso é uma atividade que a gente sempre fez e sempre vai fazer, porque é o que a gente falou, né, do recorrente, né, da bola de neve, que isso vai com o tempo crescendo. Estamos sempre atendendo os nossos clientes principais, que são Record e SBT, né? Temos parcerias com eles assim, de longa data, graças a Deus. Então, estamos sempre provendo trilhas. Essa abertura que a gente fez foi para o SBT recentemente, a minissérie foi para a Record e tal. Então, continuamos também com produção de audiovisual. E são esses três projetos. Quando sobra tempo, dorme. Quando sobra tempo, você toca com a Anitta. No seu caso, bora pro palco. Assim pode. Exatamente. É isso aí. Gente, obrigado. Gente, olha, Carlos, sensacional. Gente, valeu. Olha, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi bom demais mesmo. Obrigado. Ter que... Não vamos voltar. A gente prometeu ir até vocês, né? Não, a gente vai, eu faço questão. A gente podia fazer, sabe o quê? Um making-off de um dia de produção nosso. Nossa, aí, pronto. Tá combinadíssimo. Legal. Tá combinadíssimo. Olha aí. Não, gente, olha, sem palavras, eu tenho uma profunda admiração profissional por vocês e um carinho pessoal gente, que transcende. Eu sei que vocês sabem disso. Então, é recíproco, você sabe disso. Temos uma parceria já com vocês de anos, né? Assim, sempre muito solícitos e amigos nossos, assim, agradecemos também de coração. Muito obrigado. Respeitosa, uma relação de assistência, né? Porque a gente já passeou por algumas associações, né?
Afinal de contas, são aí 20 Sim, anos. são 20 então, anos de... e a gente é feliz de estar com vocês, de brincar com vocês. Estar com vocês, Muito brincar bom, com vocês. muito Manda bem. bom. Ai, Valeu, obrigada, gente. gente. Obrigado, Fique com gente. Deus. Obrigado. Até breve, então. Ó, breve. Pessoal, Maravilha. encerrando Pessoal. mais um episódio nosso aqui. Até a próxima. Não esquece de dar o like, de curtir, de seguir, de se inscrever. E a gente se vê em breve. Um abraço. Valeu, gente. É isso. Boa.